A maior prisão da sua vida é construída pelas vezes em que você se abandonou simplesmente tentando ser aceita. Hoje é o nosso último encontro dessa jornada, dessa semana. E ele é talvez esse encontro o mais importante de todos. Hoje eu vou te mostrar o que muda de verdade quando você para de se abandonar. E mais, para quem tá aqui comigo, eu quero dar aí, ó, boas-vindas, seja muito bem-vindo. Fala aí pra mim quem tá aqui comigo, dá seu like. Se você não me segue ainda aqui pelo canal do YouTube, me segue e deixa seu joinha nesse vídeo. Gente, quando a gente pede aqui para as pessoas seguirem, cara, isso é muito importante para nós, de verdade, tá bom? Essa é basicamente a remuneração que nós temos. Receber um like e novos seguidores. Isso ajuda muito no crescimento, ajuda muito essa comunicação, essa informação chegar para muitas outras pessoas. Mas bem, nós caminhamos até aqui juntos. Nós falamos essa semana muito sobre silenciamento, carência, expectativas e principalmente sobre o quê? Falta de posicionamento. E cada etapa ao longo da semana te mostrou onde você se perdeu de si mesma. Não foi isso? E agora chegou o momento de construir um novo caminho. O caminho da liberdade emocional. Sobre o que eu tanto falo aqui para vocês. Eu sinto como se ao longo dessa nossa semana tivesse sido como se nós estivéssemos construindo uma estrada, sabe? No primeiro dia ali, num dia nós abrimos o caminho. No outro dia nós patrolamos, né? Metemos patrola no meio dessa estrada para ela sair patrolando. E depois nós pavimentamos ela. E hoje nós daremos foco nos retoques finais. Nós vamos pintar as faixas, nós vamos colocar placas de sinalização na sua autonomia emocional. Com leveza, com segurança e com autenticidade. E eu venho falando muito sobre esses 3 pontos para vocês nessa semana. Leveza, segurança e autenticidade. Bom, lembre-se que eu tô aqui para segurar na sua mão. Te falei isso várias vezes ao longo da semana. E te direcionar para o caminho que você escolher. Respeitando o seu tempo, os seus limites, os seus desejos e as suas necessidades emocionais. E também o seu crescimento. A gente dá um passo de cada vez, respeitando cada detalhe. Então, você vem agora de mão dada comigo para descobrirmos novas estradas que precisam ser criadas na sua jornada da vida? Se sim, eu vou começar te contando aqui agora. Eu quero começar falando para você sobre o que é liberdade emocional. Mas antes, eu quero fazer uma definição prática. Eu posso te falar que liberdade emocional é sobre você sentir sem ser refém das suas emoções. Afinal, você se torna a protagonista principal da sua jornada. Não é você ser controlada por suas emoções. Pensa bem comigo. Mas sim você no comando da sua história, da sua vida. Saindo então dessa figura de refém, de vítima, para a figura de protagonista. São verdades dolorosas, tá? Mas sim, muitos de nós, por um mecanismo de defesa, nós nos colocamos nessa posição de refém e de vítima. E não assumimos o protagonismo da nossa própria história. Isso é um mecanismo de defesa. Veja bem, se é um mecanismo de defesa, tá tudo bem. Você criou isso por algum motivo, sabe-se lá por quê. Isso não nos importa aqui agora. O que nos importa é que esse mesmo mecanismo de defesa, que quando você criou era para te proteger, hoje isso te mantém expostas. Isso te expõe hoje. Isso hoje te deixa vulnerável, tá? Se colocar como refém, como vítima das suas emoções, dos outros, das pessoas ou dos seus relacionamentos. Mas uma outra definição prática é amar sem se anular. Veja bem, eu disse isso várias vezes aqui, eu vou repetir. Tá tudo bem você amar e querer ser amada. O problema só é quando você precisa se anular para ser aceita, ou amada, ou admirada. A autoanulação é o problema. E também é sobre colocar limites sem culpas. Isso aqui, pelo que eu percebi, na tarefa de quem me mandou, do que vocês comentaram ao longo da semana, das outras lives, os feedbacks que vocês me mandaram depois, esse aqui parece que é o ponto que pega a maioria de vocês. Colocar limites sem culpa.
Seja em quem for, faça isso sem medo. Se for necessário, dê limite, inclusive para si. É uma boa forma, inclusive, de começar e aprender a dar e impor limites. Começa por você. Dê o limite para si, o limite. Parar de aceitar aquilo que eu não quero. Dê esse limite. Tá bom? E também é sobre agir a partir da consciência e não da carência. Nós já falamos aqui essa semana o quanto a carência é algo danoso para a nossa vida, não é mesmo? É tipo ir no supermercado com muita fome. Eita, só vai colher, só vai coletar aquilo que é superficial. E muitas vezes algo que não presta. Algo tóxico. Né? Bom, mas também preciso falar para vocês o que não é liberdade emocional. Sabe o que não é liberdade emocional? Indiferença. Veja que a indiferença, ela não faz sentido para você. Porque por isso você ama tanto, gosta tanto e busca o reconhecimento pela carência e do amor dos outros. Porque você não combina com a indiferença. O oposto de liberdade emocional não é prisão emocional. Isso que nós estamos construindo essa semana é sobre vitalidade. É sobre você ter vida. Eu acho que eu comentei com vocês, né? O oposto de depressão é o quê? Não é tristeza. Perdão. O oposto de depressão não é felicidade. O oposto de depressão é o quê? Vitalidade. É uma pessoa vital, uma pessoa energizada, uma pessoa que tem vida, uma pessoa que sorri, uma pessoa que caminha, que sai de casa, que vive a vida. Isso é vitalidade. Bom, outra coisa que não é liberdade emocional é frieza. Ah, como eu vejo pessoas pensando assim, não, funciona, fulaninho não valorizou por o fato de eu ser uma boa pessoa para ele, então eu vou ser fria com ele. Eu vou me libertar emocionalmente. Tá errado. Sabe? Sabe? Gente, eu escuto demais esse tipo de coisa. A frieza também não é saudável. Lembrem-se, liberdade emocional é sobre você amar e ser amada, respeitar e ser respeitada. Tudo isso de uma forma equilibrada e saudável. Frieza não é algo saudável. Assim como calor demais também não é saudável. Pegue essa informação. Bom, e também não é sobre liberdade emocional controle dos sentimentos. Vamos lá, nós estamos construindo o que aqui? Leveza, autonomia, autopriorização. E se nós temos ali a palavra controle dos sentimentos. Se eu tenho que controlar, se eu preciso ter controle, significa que não é natural. Se não é natural, não é meu. Se não é meu, eu não devo viver. Poxa, não, mas peraí. Então, naturalmente eu sou carente. Equilíbrio emocional. Nem tanto de lá, nem tanto de cá. É encontrar um ponto de equilíbrio que faça sentido para você. Não estou te falando que é o excesso do lado de cá que seria a frieza. Tampouco o excesso do lado de cá que seria a calorosidade. Talvez você está vivendo muito aqui. Ou talvez você está vivendo muito aqui. Quando na verdade você precisa achar nessa régua um ponto que de fato faça sentido para você. Talvez pode colocar uma régua de 0 a 10. Talvez o que de fato faz sentido para você é o 8, é o 9. Ou 3, 2, ou 4, 5. Encontre qual ponto do equilíbrio para você. É isso. Tá bom? Mas sabe, agora eu vou falar para vocês o que é liberdade emocional. Eu falei para você um resumo, uma explicação básica sobre. Te falei o que não é liberdade emocional. Mas agora eu vou te falar o que é liberdade emocional. É ter clareza emocional. Clareza. Entendimento. Saber o que é, como quer, onde usar, como usar. Usá-la com consciência, com verdade, com propósito. Isso é sobre liberdade emocional. E também é sobre você ter coragem de se posicionar, sem medo de perder o amor.
Lembra que eu já falei aqui pra vocês ao longo dessa semana? Se alguém deixar de te amar porque você se posicionou, é porque talvez eu e as minhas verdades. Bom que vocês já aprenderam a lidar com isso, né? É, se você impõe um limite, uma regra, se você dá um lugar ali pra essa pessoa, se você se posiciona e essa pessoa te deixa, essa pessoa não aceita o seu posicionamento porque vão falar que você mudou. Eu escuto muito isso dos meus alunos do mapa mental. Pessoas falam assim, nossa, você tá diferente. Antes tudo que a gente fazia você ria. Antes tudo que eu te pedia você fazia pra mim. Agora você tá assim. Agora você não faz mais tudo pra mim. É, talvez é porque essa pessoa tava só te usando. É porque talvez na verdade nunca houve amor verdadeiro. E você só vai descobrir os amores que são verdadeiros, as pessoas que te amam, te admiram, te respeitam e te querem bem, a partir do momento que você começar a se posicionar e essas pessoas continuarem. As que ficarem, valorize. As que forem embora, tchauzinho de leite para essas pessoas. Porque essas pessoas elas só querem te usar, tá bom? Bom, mas liberdade emocional também é ter paz interior. Isso é o oposto de controle dos sentimentos, não é mesmo? Que eu falei agora há pouco para vocês. Viver com paz, com tranquilidade, não se abandonando, não se deixando, não deixando de ser você mesmo. É só adaptando a sua melhor versão. Não é deixar de ser quem você é se adaptar para ser a sua melhor versão. Tá bom? Liberdade emocional é como soltar as cordas que amarram as suas escolhas aos seus medos. Aos seus medos que não eram seus, foram dados para você. E é por isso que eu estou aqui, com o propósito de conduzir você em uma jornada única, para você melhorar os seus relacionamentos. Primeiro consigo mesmo, depois com os outros. Você identificou aqui, quando eu falei para vocês, uma identificação que não é controle. Gente. Ou. Gente, tem hora que trava a minha mente. O que não é liberdade emocional. Eu tava querendo falar controle emocional. O que não é liberdade emocional. Alguma coisa que eu disse aí agora para vocês sobre o que é, sobre o que não é, te pega. Te pegou de alguma forma? Você se identificou com algum ponto? Algum desses aí faz sentido para você? Dentro de tudo isso aí que eu falei, veja o que é sobre você. Veja o que não é sobre você. Crie um mapa mental para que você possa saber por onde você pode caminhar ou por onde você deve caminhar na sua jornada do autoconhecimento. Tá bom? Se você quiser falar para mim algum dos pontos que te pegou ali no chat, fique à vontade. Eu quero ouvir. Eu quero muito ouvi-los. Tá bom? Vamos lá. Aqui pra mim, às vezes, gente, dá um delay. E aí eu faço a pergunta pra vocês. Aí quando chega pra mim a resposta, eu já tô muito lá na frente. Então é isso. Vamos lá. Vou seguir aqui. Bom, agora eu vou contar pra vocês quais são as mudanças práticas que acontecem quando você passa a viver com propósito, amor e autonomia emocional. Eu sei que vocês esperaram a semana toda pra ouvir isso. Eu tenho certeza. Porque eu passei a semana inteira esperando este momento. Gente, quando você aplica tudo isso que você assistiu aqui ao longo da semana, você tem mudanças. E são mudanças práticas, mudanças simples, mudanças legais, tranquilas, que vão mudar o seu dia a dia, vai mudar as suas relações, sua relação consigo mesma. Quando eu falo relações, eu acho que eu sempre quero falar assim. Primeiro, quando eu falo sobre relações, é sobre você com você. Depois você com os outros. Depois você com as coisas. Com a minha religiosidade, com o meu financeiro, com o meu trabalho ou com as pessoas. Com a minha carreira, né? Isso são coisas. Então pense sempre isso. Primeiro com você, depois para os outros, depois para as coisas.
Por quê? Se você não cuidar de si, você não consegue cuidar do restante. E muita gente chega para mim no processo psicoterapêutico extremamente afogado. Extremamente afogados. Porque tá cuidando das coisas e de pessoas. Mães, um exemplo. Final de semana aí, gente, Dia das Mães, vamos lá. Vou usar isso como exemplo. Mães. A mãe tá ali cuidando dos filhos, do marido, da casa, da carreira dela, dos problemas da família lá dos pais dela, que o pai mais a mãe às vezes discute e ela entra no meio e ela se sobrecarrega com tudo isso e por aí vai. Então ela tá vivendo pelas coisas ou vivendo muito pelas pessoas e deixando, esquecendo de cuidar de si. E aí, isso, sinto muito, mas isso é a receita perfeita pro caos. Tá? Mas bem. Bom, quero dizer o seguinte. Você aliás, deixa eu lembrar o que eu ia falar pra vocês. Eu ia falar o que vai acontecer na sua vida quando você passar a viver a sua vida com mais propósito, amor próprio e autonomia emocional. Ok? Bom, vamos lá. Você vai começar a construir relações mais verdadeiras, que combinam contigo, que correspondem às suas necessidades emocionais. E principalmente, que antes de tudo, vem o respeito. Sabe por que o respeito ele precisa vir antes do amor? Sabiam disso? Uma pessoa, antes de ela te amar, ela tem que te respeitar. Você ama alguém? Antes do amor, precisa ter o respeito. Sabe por quê? Se um dia a pessoa deixar de te amar, ela precisa continuar te respeitando. Eu trabalho bastante com casais e muitas vezes eu falo isso pra eles. Que às vezes eles estão... Só pra vocês entenderem, quando uma pessoa chega aqui pra terapia de casal, nós temos dois caminhos possíveis. Ou a gente rearranjar este relacionamento para ele tornar-se algo saudável, ou pra para conduzir pro término, gente. É isso. A terapia de casal não é só pra resolver problemas, não, tá? Aliás, não é só pra fazer o casal ficar junto. Também é pro processo de separação. Mas enfim, volta aqui. Eu, Renato, acho lindo pessoas que terminam o casamento, mas continuam se respeitando. Não existe mais amor, não existe mais admiração, talvez. Porque, nossa, um dos dois traiu, então não existe admiração. Mas só que vai lá e a pessoa, que aí é a pessoa saudável, né, que é a pessoa que faz terapia, ela, independente do que ela sente por aquela pessoa, ela não deixa o respeito dela estar depois de algo. O respeito sempre está em primeiro lugar. Então eu acho isso importante, isso interessante, eu acho isso chique. A pessoa que mesmo depois de deixar de amar, continua respeitando. Tá bom? Então o respeito ele vem antes do amor. Aprenda isso. Por favor, aprenda isso. Porque se alguém algum dia não te amar mais, ela precisa continuar te respeitando. Não porque ela quer te respeitar, mas sim porque você tem a sua história, você tem a sua jornada. E você se dá o respeito. Logo, o que sobra pro outro é também te respeitar. Tá bom? Bom, sabe o que mais acontece também quando alguém entra pro mapa mental? É que você tem mais autoestima consolidada. Sim. Sim. Porque eu vou pegar na sua mão para te ensinar. Você vai aprender comigo e vai praticar ao longo da semana. Tanto com as atividades que são propostas, tá? Todas as aulas têm, além da aula, além da entrega, o vídeo ao vivo comigo, tem tarefas para a pessoa fazer depois. E, normalmente, vocês também saem com alguma prática real para vocês trabalharem nos seus relacionamentos ao longo da semana. Sabe o que também vai mudar para você? Com autonomia emocional, você passa a tomar decisões conscientes e firmes. Sim. Isso é sobre entender o seu propósito. Se cuidar, se amar, se valorizar. E não se abandonar mais.
Não dizer sim quando você quer falar não. Não aceitar algo quando o que você quer não aceitar. Por aí vai. Tá bom? É isso. E quando nós temos autonomia emocional, nós simplesmente sentimos menos ansiedade, menos carência. Você vai vir comigo construir essa jornada? Ou você vai continuar aí? Eu vou falar uma verdade. Vou falar verdades que dói. Ou você vai continuar aí, com as mesmas queixas, se questionando, se culpando, se punindo, se colocando como uma vítima das suas relações sociais. Você vai assumir o comando, assim como meus alunos estão fazendo na vida deles? Eu só posso te falar que a decisão é sua. Vencer ou aceitar a derrota? E aí? Você vai vencer ou vai aceitar a derrota? Você vai continuar nessa vida de vítima, nessa posição? Ou você vai assumir o controle da sua vida? Se a sua resposta for positiva ou sim para alguma dessas, eu quero saber. Tá bom? Porque eu tô aqui para te ajudar com isso. E eu só posso te ajudar a crescer. Eu só posso te ensinar a ter autonomia. Não sei te ensinar a ter dependência. Inclusive, se você respondeu não, essa live não é para você. O meu grupo de mentoria não é para você. As minhas sessões de terapia não são para você. Tá bom? Eu só sei ensinar uma pessoa a crescer. Não sei ensinar ninguém a se rebaixar, diminuir, ser dependente. Não sei. Então eu não sirvo para você. Desculpa, mas essa é uma verdade. Mas tem algum psicólogo, um profissional que vai, que deve amar pessoas que criam, inclusive, dependência sobre o psicólogo. Tem psicólogos que gostam disso. Imagina só, você é dependente o resto da sua vida. Aposentadoria garantida. Eu não. Eu treino as pessoas para elas, um dia voarem. Tipo pai. Sabe? É real isso. Eu crio os meus filhos, eu crio os meus filhos pro mundo. Eu preparo os meus filhos pro mundo. E, gente, eu fico tão feliz quando eu dou alta para um paciente. Meu Deus do céu, como eu fico feliz. Aquela pessoa está preparada para viver o mundo. E se em algum momento ela precisar de ajuda, papai está aqui. Eu, o psicólogo, estou aqui para ajudá-la de novo. Quantas vezes for necessário. Sempre que for necessário. Sem julgamento. Tá bom? Mas vamos seguir aqui. Conta aí pra mim. Quem você seria se você nunca tivesse que provar mais nada pra ninguém? Quem? Te desafio a falar aqui pra mim. Quem você seria se você nunca mais tivesse que provar nada, mais nada pra ninguém? Você seria livre? Você seria livre? Você se tornaria livre se isso acontecesse? Te desafio a me responder essa pergunta. E vem cá. Que vida você construiria? Que vida você construiria se o seu amor próprio fosse a sua força e não uma dívida? O que você construiria se o seu amor próprio fosse uma força e não um boleto que você tem que pagar todo mês? Boleto de uma conta de uma dívida que, inclusive, não foi você quem fez. Bom, meus amigos, minhas amigas também. Agora, sabendo de tudo isso, eu te pergunto, você quer continuar vivendo as mesmas dores, girando no mesmo ciclo? Ou você quer construir essa nova história de dentro para fora? Então, deixa eu te contar uma coisa. Foi pensar em guiar pessoas como você que eu criei o programa Mapa Mental. O que é o Mapa Mental? Rapidamente aqui para vocês entenderem. É um programa de mentoria onde você aprende na prática a identificar padrões emocionais, romper ciclos de autossabotagem, se expressar sem culpa, reconstruir a sua autonomia emocional. Tem como formato aulas online. Todas as aulas têm exercícios de autoanálise, tem acompanhamento prático. Ou seja, é o mapa que você precisa. Sabe para quê?
criaturinha. Meu alecrim dourado. Sabe pra quê? Pra você não mais se perder de si. Porque essa semana, se você assistiu todas essas lives, você percebeu que você entrou em um alinhamento. Você entrou num eixo. Só que se você bobear, dá medo de pensar isso. Mas se você bobear, você sai do trilho. Semana que vem. E por isso, nós precisamos de direcionamento. A gente precisa de alguém ali que pega na nossa mão e vai com a gente. E eu vou fazer o seguinte, que agora. Eu tenho um bônus exclusivo para quem se inscrever hoje. Hoje, sexta-feira. Gente, são 20 horas e 25 minutos. Mas, se você pode me responder até meia-noite. Talvez você vai me responder 11 horas da noite, eu vou te responder de volta? Provavelmente não. Não vou te responder, tá bom? Mas se você mandar, Renato, quero fazer minha inscrição até meia-noite, e aí a gente prossegue com a sua inscrição amanhã, eu vou dar um bônus especial. Bom, se eu não me engano, são 18 aulas ou 18. Nós já tivemos 18 aulas nesse ano de 2025. Que fala sobre limites saudáveis, libertação da necessidade de aprovação, expectativas versus realidades, relacionamentos tóxicos, culpa emocional, reconhecimento de padrões ocultos, que mais? Reconstrução emocional. Bom, essas aulas elas reúnem o que há de mais valioso na construção da autonomia emocional de qualquer serzinho, inclusive o seu. Então vamos lá. As inscrições são abertas a partir de agora. Eu já tenho uma fila de espera, tá bom? São vagas limitadas. São vagas limitadas. Ainda bem que eu olhei para um papelzinho que eu tenho aqui anotado com a lista de espera. Eu tenho uma lista de espera e eu tenho uma quantidade de vagas limitadas. Então, eu tenho pouquíssimas vagas disponíveis neste momento, tá? Até porque a minha equipe já acabou de mandar para o pessoal que está na lista de espera já o link de inscrição. Então, você quer participar? Responde aqui para mim agora. Renato, eu quero. Renato, eu ainda não sei. Fala mais um pouco sobre isso para mim. Bom, vamos lá. Se você fizer a sua inscrição ainda hoje, você recebe como bônus as gravações. Bônus das gravações é só para quem fechar até meia-noite de hoje. Se mandar a mensagem amanhã, não vai receber o bônus. Tá bom? É isso. É o bônus para quem tá comprometido e decidido em aprender a construir sua autonomia emocional. Renato, qual que é o valor? Qual que é o valor da inscrição? Qual que é o valor? Como é que funciona? O valor da inscrição é R$119, que pode ser parcelado em até 3 vezes seu cartão de crédito ou pagamento à vista. Fica a seu critério. O plano ele é composto por 6 encontros, ou seja, 1 mês e meio, sendo um encontro por semana, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Renato, mas tem algumas segundas-feiras que eu tenho alguma coisa e não vou poder assistir. Ok? Todas as aulas ficam gravadas em uma plataforma privada onde você pode ter acesso depois. Todas. E todas as aulas são postadas com a tarefa, com a atividade. Bom, se você quiser fazer a sua inscrição, responde aí para mim no chat agora. Eu quero. Sei lá, eu ou quero ou eu quero. Responde aí pra mim. Alguém da minha equipe vai já falar contigo. Ou então me chama agora no WhatsApp. Pode mandar mensagem lá no meu WhatsApp. Ou então no meu Instagram. Bom, todo mundo que tá aqui assistindo já me conhece. Então, ou essa pessoa sabe meu WhatsApp, ou então ela sabe meu Instagram. Se você veio, talvez por convite de alguém, meu Instagram é o @rencas. R-E-N-C-A-S. É isso. Vocês querem a explicação do que significa Rencas? Renato Cássio, as 3 primeiras letras de cada um. Ou então é só digitar lá, Renato Cássio Psicólogo no Instagram que vocês vão me ver, tá bom? Bom, você quer continuar vivendo as mesmas dores, girando no mesmo ciclo? Ou você quer construir essa nova história de dentro para fora? Veja bem, meu amigo, minha amiga, decidir mudar não é fácil. Eu sei que não é. Eu passei já por tantas mudanças na minha vida, vocês não têm noção do quanto eu já tive que mudar para sobreviver. Mas eu te asseguro, continuar preso custa muito mais caro. Decidir mudar
não é fácil. Mas continuar preso custa muito caro. Então, é o seguinte, para quem já me mandou mensagens aí, alguém da minha equipe já vai falar com vocês, se já não tiverem falado, tá bom? Mas eu quero te dizer o seguinte, foi maravilhoso passar essa semana aqui com vocês. Eu estou extremamente orgulhoso. E eu vou te falar o seguinte, o mundo não vai mudar para te salvar, mas você pode mudar para se libertar. O pessoal tá me falando aí que mandou também uma enquete de inscrição lá no grupo. De quem quiser é só responder no grupo. Aham, é isso mesmo. Bom, a enquete está lá no grupo. Quem quiser também pode responder pelo grupo. Se ainda estiver pensando, se estiver ainda analisando, talvez eu vou desligar aqui, não vai dar tempo de você responder ali no chat para mim. Bom, então é isso. Eu te espero do outro lado, onde a sua liberdade emocional começa de verdade. Será uma honra, será um prazer poder segurar na sua mão e te conduzir nesse novo processo, essa jornada da vida, que é onde nós vamos construir a sua autonomia emocional. Muito obrigado a todos vocês que passaram a semana aqui comigo. Eu fico emocionado, gente, de verdade. Gratidão. Gratidão a todos vocês que confiaram, me apoiaram, pegaram aqui da minha mão e me puxaram também, tá bom? Obrigado de verdade. Vocês são fantásticos. Ó, um beijo pra quem é de beijo. Um abraço pra quem é de abraço. Eu vou ficando por aqui. Espero a sua mensagem. E a gente se vê do outro lado. Que já, inclusive, é na segunda-feira agora, 8 horas da noite. Tchau. Fui!